Estamos gravando. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do nosso curso de Excel. Eu espero que todos vocês tenham conseguido acompanhar o nosso desenvolvimento que a gente tem feito na última aula, que a gente viu as nossas funções de estatística, que foram a de maior, a máximo, mínimo, o menor. E é claro que a gente viu também as partes das médias, né? Que a gente falou que era bom ver isso aqui antes de passar para as nossas funções condicionais, né? Era bom deixar explicadinho. A gente vai dar seguimento aqui com as nossas tabelas. A aula de hoje ela é um pouco mais complicada. A gente começa a entrar num ponto em que as coisas vão ficando cada vez mais, requerem mais atenção da gente, né? Então, eu sugiro, se você não entender isso, por favor, tente rever a aula, praticar mais. Vocês vão ficar com dúvida, é normal essa aula, tá? Não se preocupe, eu vou responder algumas dúvidas que são frequentes, que eu costumo ver, costumo achar bastante na internet as pessoas que têm essa dúvida, geralmente em fóruns e esses lugares. Mas pode ficar tranquilo, isso aqui é repetição. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão absorver esse conteúdo e vão saber onde usar ele. Aqueles que já estão acostumados com a parte de programação, que é a parte de ensinar a máquina a fazer alguma coisa, já vão estar mais tranquilos com isso, já vão saber do que eu estou falando, que são as nossas funções condicionais. Se você não está por dentro desse assunto, nunca viu na vida, você não precisa se preocupar, não precisa entrar em pânico, tá? Eu vou explicar de uma maneira que é fácil, que você consegue entender isso muito bem. Mas, primeiro de tudo, vamos começar do básico, né? O que a gente vai fazer nessa aula é fazer uma tabela que vai falar para a gente quem conseguir chegar numa meta no fim da semana vai ganhar uma bonificação. Aí a gente vai ver os métodos que a gente pode fazer isso. A gente vai ver o método manual, a gente vai ver o método de cópia e a gente vai ver, por fim, a função condicional. Lembrando que desses três métodos, o melhor para você fazer é o método usando a função condicional, tá certo? Mas a gente vai passar por cada um deles para ficar passo a passo, tudo mastigadinho. Eu vou tentar deixar essa aula o máximo possível ela interativa para que você consiga fazer aí na sua casa. Eu sugiro que você veja a aula, abra o seu Excel, se você está acompanhando a planilha junto comigo aqui, ou qualquer outra planilha eletrônica que você esteja usando, e tente fazer, tá certo? Tente fazer ao mesmo tempo. Mas só depois que você entender o conceito. O importante aqui é você entender, tá certo? Você entendendo, você já consegue ir bastante longe nesse quesito. Então a gente vai começar o seguinte: o que a gente quer fazer aqui? Eu quero, primeiro de tudo, saber se a pessoa, no fim da semana, ou seja, no domingo, no começo da semana, no caso, se na semana passada ela atingiu uma meta. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar, vamos achar um lugar aqui, eu vou colocar aqui, ó, pronto, meta. Opa, isso. Essa vai ser a nossa meta. E a nossa meta, vamos ver aqui uma média boa, tá 300. Tá, nossa meta vai ser 300. Nossa meta vão ser de R$ 300. Aí, ó. A gente pode ver, vou até mudar isso daqui de lugar, vou colocar aqui, ó, para ficar esquema de tabelinha bonita. Vamos colocar todas as bordas exteriores espessas. Ok, aqui a gente tem nossa meta, eu vou colocar ela em negrito. E eu vou pintar o fundo dela de laranja, vai ser laranja a nossa meta. A nossa meta, então, vai ser R$ 300. E o que isso quer dizer? Até o momento não quer dizer nada, né? Vamos falar o seguinte: quem passar, os vendedores dessa nossa tabela, que passarem ou alcançarem essa meta, eles vão receber uma bonificação. Então a gente vai criar uma tabela aqui de bonificação. Vamos ver aqui. Tá, essa aqui vai ser a nossa tabela, mas vamos ver aqui. Aqueles que conseguirem atingir a meta, então aqui é atingir, calma,
atingiu a meta, tá? Aqueles que atingiram a meta e aqueles que não atingiram a meta. Atingiram a meta. Certo? Aqueles que atingiram a meta, a gente vai dar uma bonificação. Então, a gente vai receber aqui, ó, bonificação. E a nossa bonificação para quem atingiu a meta, vamos supor, vamos trabalhar com porcentagem, né? Digamos que quem conseguir atingir a meta da semana vai ganhar uma porcentagem de 5%. 5% do valor que ela conseguiu na semana, ela vai ganhar se ela conseguir atingir a meta. Se ela não atingir a meta, ela vai ganhar 0%. Ou simplesmente zero. A gente coloca aqui. Esses valores você pode mudar e alterar na sua planilha do jeito que você quiser. Pode brincar com isso, até recomendo que vocês brinquem com isso. Tentem aprender. E vamos transformar isso aqui numa tabela, para ficar bonitinho. Vamos colocar bordas, todas as bordas, e bordas externas e espessas. Vamos só separar aqui, ó. A bonificação vai ser da mesma cor da meta. Esses dois eu quero em negrito, aqui. E eu quero mais cinzinha. E as bonificações eu quero em amarelo, não, fica muito feio. Vamos colocar um mais clarinho aqui. Esse aqui eu quero pintar de preto, porque ele não interessa pra gente. Ok, deixa eu... Aí, pronto. Nossa bonificação, eu quero centralizar isso aqui, para ficar mais bonitinho. Eu acho que isso merece um negrito também. Negrito, opa, esse não, sublinhado não. Um negrito itálico. Arrumar o tamanho dele. Certo. Aqui a gente tem a nossa tabela de bonificação. A gente acabou de fazer ela. E agora, vamos fazer o local onde isso vai ser salvo na nossa tabela principal. A gente vai colocar logo depois do total aqui, vamos colocar o bonificação. Abre. O que é essa aba, essa parte da tabela, essa coluna, essa linha, ou melhor, essa coluna, o que ela vai dizer para a gente? Essa linha vai dizer quanto que a pessoa, exemplo, a Maria, conseguiu de bonificação na semana com base em todas as vendas delas durante a semana. E isso vai se repetir tanto para o José, para o João, para o Paulo, para a Amanda, e por assim por diante. A gente vai ter também uma outra tabela, outra coluna, no caso, que vai ser o soma geral. Vamos lá, soma geral. Eu já vou aproveitar e colocar aqui todas as bordas. Aí eu seleciono tudo isso. E vou dar bordas externas espessas. Perfeita. Aí. Agora a gente chega na parte em que a gente vai decidir qual tipo de método a gente vai usar. O primeiro deles, que é o método manual. Eu já vi muita gente, já vi muitas pessoas que não estão acostumadas a mexer com a ferramenta fazerem o quê? Ela vai realizar uma soma e na mão ela vai escrever e ver se esse valor todo, ela vai somar R$50, R$70, R$13, R$15, R$46 e R$98 e vai ver se todo esse resultado é maior que 300. E ela vai fazer isso na mão e escrever quanto de bonificação ela tem. Isso é o método mais errado possível que você pode estar fazendo. Você pode fazer, mas é totalmente manual e a gente está usando justamente o Excel para que essa ferramenta ela complete de maneira automática para você. Um dos métodos que você pode estar fazendo isso é simples. A gente vai fazer o que a gente aprendeu nas aulas passadas, a gente vai dar um igual, que quer dizer que a gente vai estar realizando uma função. A gente vai escolher a célula I3,
que é onde está o total, que são as vendas da semana, vendas durante a semana, vezes a nossa bonificação. Certo? A gente dá um Enter. E caso a Maria tivesse atingido a meta, ela teria ganhado R$14 por cima do total que ela fez por mês. Correto? Aí você me fala, tá, mas no caso, a Maria não chegou na nossa meta, que a gente colocou a meta de R$300. Então, aqui eu não faria nada, correto? Sim e não. A gente vai ver isso mais para frente. No seu caso, digamos que a gente quer fazer isso aqui sem saber as funções condicionais, que vocês, até o momento, eu acredito que não saibam. Então, aqui sim a gente colocaria 0. Todos que não chegaram a 300, a gente vai colocar 0. 0, 0 e 0. Correto? Nesse daqui ficou um tracinho porque ele está formatado para contábil. Essas de baixo não estão formatadas para contábil, a gente vai formatar agora. Seleciona toda a nossa coluna que a gente quer formatar para contábil e clica no ícone do dinheirinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Clicou no dinheirinho, a gente formata tudo para contábil. Agora, onde tiver 0, ele vai deixar simplesmente marcado um tracinho. Esse tracinho significa 0, tá, gente? Podem ficar tranquilos. E aqui, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez lá atrás. A gente vai vir na aba de bonificação, vai dar um igual. A gente, opa, 309 é maior que a meta. Então, a gente vai fazer essa meta acontecer. A gente pega o I5, que é o nosso total do mês do José, vezes a bonificação que ele vai ganhar. Então, o José, no total, ele ganhou R$15,46 como bonificação por ter atingido a meta semanal. Eu vou até mudar o nome aqui, meta semanal. A gente vai abrir um pouquinho aqui. Aí, ó. Ele atingiu a meta semanal. Então, ele ganhou R$15,46. A gente pode repetir isso aqui no de baixo. Então, a gente tem que o Paulo, ele, atingiu a meta, 310 é maior ou igual à meta semanal, que é de 300. Então, a gente vai colocar vezes a bonificação, porque ele atingiu a meta. Correto? Vocês podem fazer isso daqui em cima também, nesses casos aqui. Ó, a gente coloca função. A Maria, 292. Não atingiu a meta. Então, a gente clica no não atingiu a meta. Calma. Aqui eu já fiz um errinho, ó. Vamos lá, clique aqui. I3, que é o total, 292, não atingiu a meta. Portanto, a gente vai fazer isso vezes o não atingiu a meta, que no nosso caso é 0, ou seja, sem bonificação nenhuma. Ela vai ficar como 0. Aí você vê que, até o momento já está certo. Não é? Sim. Só que se você pegar e arrastar para baixo, que é aquela mesma função que a gente viu de copiar, você vê que tudo vai dar 0. E por que isso acontece? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas para o fim da aula eu vou explicar. Se eu for explicar agora, vai gerar uma confusão na cabeça de vocês. Então, se apeguem a isso primeiro. Façam um de cada vez e tentem entender o que está acontecendo aqui. Fazer dessa maneira é muito mais fácil e menos trabalhoso para você achar os erros. Depois que você entendeu por que esse erro está acontecendo, você já não vai mais cometer ele, tá certo? Mas vamos seguindo aqui. Aqui, a gente fez o método manual, só que usando as nossas ferramentas do próprio Excel, né? Que é selecionar as células que estão contendo aqueles valores e multiplicar eles pela célula que está contendo o valor da bonificação. Nesse caso aqui, você pode fazer, só que a gente está fazendo isso com uma tabela que ela é particularmente pequena. Vai ter trabalhos ou situações em que você vai ser obrigado ou vai se deparar com uma tabela que tem muitas mais pessoas, muito mais clientes, muito mais coisas para você trabalhar em cima, e essa tabela, você fazer um por um desse jeito, vai ser muito complicado.
E se você toda hora tiver que ficar vendo, comparando o total, exemplo da Maria, o total dela é mais baixo que a meta semanal, isso de maneira humana, vamos dizer assim, que é você pegar, olhar, 292 é realmente menor que 300, então vai acontecer, tarará, tarará. Isso vai ocupar muito do seu tempo e vai tirar uma das funções do Excel, que é de ser autômato, né? Aí, para isso, a gente vai chegar nas partes das funções condicionais. Essa vai ser uma parte que vocês vão ter dúvida, mas eu garanto que vai ser fácil de entender. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar ensinar o Excel a fazer essa parte de olhar o número que está aqui e ver se ele é maior ou igual à nossa meta semanal. E a gente precisa ensinar diretamente para o Excel a fazer isso, ensinar uma máquina a fazer isso. Então, essa é a parte difícil. As pessoas que já mexem com programação, essas partes aí mais voltadas para a computação, elas já estão acostumadas com isso, acredito que elas até saibam o que eu vou fazer, mas você que não conhece disso, não tem problema, tá? Não se desespera, é bem fácil. Uma das maneiras que eu vi na internet de fixar isso e de aprender mais rápido é você escrever, fazer um texto. Faz um texto mostrando o que você quer ensinar para o computador. Passo 1, fazer um texto. Então vamos escrever aqui os passos. Passo 1. Nosso passo 1 é escrever um texto que explica detalhadamente o que a máquina deve fazer. Isso aqui é só um... Deixa eu pôr para o outro lado, porque aí vai aumentar essa soma geral e eu não quero que aumente. Deixa eu mover daqui para cá. Perfeito, aí eu abro isso aqui. Eu vou dar uma quebra de... Não, tá tudo bem. Desse tamanho tá tudo bem. Agora, você não precisa fazer isso aqui, tá? Você escreve se você quiser. Isso aqui eu só estou fazendo para ilustrar para você entender como funciona. O nosso passo 2... cadê aqui? Tá. Nosso passo... Aqui ele já completou para mim. Deixa eu pôr 2. Nosso passo 2 vai ser adaptar esse texto na forma de uma função. Correto? Então, vamos aplicar esses passos para fazer esse probleminha nosso aqui da nossa tabela, para deixar isso automatizado. Eu vou deletar isso aqui, tá, gente? A gente fez... Opa, calma. Seleciona tudo aqui, clica Delete. A nossa bonificação não tem mais nada escrito nela. E vamos fazer lá. Deixa eu achar um espaço para eu escrever aqui. Acho que eu vou selecionar esses aqui, eu vou mesclar tudo. E vamos lá. O que a gente quer fazer aqui? O que a gente quer fazer, no geral, é ver se a soma total da semana do vendedor X atingiu a meta semanal. Se ela atingir a meta semanal, a gente vai aplicar uma bonificação. Vamos escrever isso aqui? Então, vamos lá. Verificar se o vendedor atingiu a meta semanal. Verificar se o vendedor... Calma, deixa eu tirar essa vírgula aqui. Se o vendedor atingiu a meta semanal. Caso o valor seja maior ou igual à meta semanal, então ele receberá uma bonificação de 5%. Caso o contrário, ele não receberá uma bonificação. Eita, tá. Agora a gente tem aqui que formatar o nosso texto em si.
Vamos aqui, clicar, formatar células. Isso aqui você não precisa saber, tá, gente? Tá tranquilo. Alinhamento, preenchimento, borda, fonte, não. Tá ok, não ficou do jeito que eu queria. Ele tá tudo... Eu quero colocar uma quebra de linha automática aqui. Tá complicado. Formatar, tadadá, tadadá. Atualizar a planilha, proteger, formatar células. Bom, aqui. No caso aqui, a gente vai ter que formatar uma quebra de linha, só que eu não estou achando aqui, eu instalei uma versão diferente da que eu uso do Excel. Eu não estou achando o local que faz essa quebra de linhas automática, mas não tem problema. O importante aqui... Eita. Calma. Tá, vamos lá. Abrir tudo, vai ficar feio aqui, esticado. Tá, isso aqui não tá legal, não. Só um segundo, gente. Tirar isso aqui daqui. Vamos arrumar aqui. Eita. Tá, daqui já era, hein? Não receberá uma bonificação, tá. Vamos lá. A gente vai ler esse texto. Pega esse texto, copia no bloco de notas, é melhor para ficar formatado aí para você. Mas vamos lá. Vamos verificar se o vendedor atingiu a meta semanal. Caso o valor seja maior ou igual a essa meta semanal, ele então receberá uma bonificação de 5%. Caso contrário, ele não receberá uma bonificação. A gente vai colocar agora isso aqui dentro dessa barrinha aqui para ensinar o Excel em forma de uma função. E a gente vai fazer isso usando a função pré-definida do Excel chamada função C. Essa função aqui, função C. A gente abre um parênteses, fecha um parênteses. Aqui, dentro da função C, você consegue ver que o Excel fala para a gente que a gente precisa de 3 dados aqui dentro. O primeiro deles, que é o que a gente vai colocar agora, é o teste lógico. O que é o teste? O teste é a parte em que ele vai verificar o que ele tem que ver, o que a gente tem que falar para ele que pode acontecer ou não. O que ele tem que verificar. É isso que você tem que colocar. O C, ele começa pedindo o que ele deve verificar. Ele começa perguntando para você, o que eu devo verificar? Você vai lá no seu texto e tá, verificar se o vendedor atingiu a meta semanal. Tá, como que eu faço isso? Tá, vamos fazer para Maria. A meta semanal. Caso o valor seja maior ou igual à meta semanal, então tá, vamos por partes. Então a gente quer saber o total da Maria, ok? Caso o valor seja maior, tá? Opa, falou maior, então eu faço o símbolo de maior, shift ponto, seja maior ou igual, então a gente coloca o igual aqui também. Esse daqui representa maior ou igual, quando você tem um sinalzinho de maior e um igual logo depois. A meta semanal. Então a gente pega aqui a meta semanal nossa e a gente põe um ponto e vírgula para dar o então. E logo aqui você vê que tem então. Agora o nosso Excel pediu o que ele vai fazer se o valor, se essa constatação for verdadeira. O que ele deve fazer? Então, vamos voltar ao nosso texto. Se for, caso o valor seja maior ou igual à meta semanal, ele então vai receber uma bonificação de 5%. Como que a gente escreve que ele vai receber uma bonificação de 5%? A gente pega o valor total dele. Eita, calma que não está indo aqui. Aqui, a gente vai pegar o valor total dele, clica de novo, vezes a bonificação de 5%. Correto? Isso aqui vai dar aquele mesmo valorzinho que a gente fez antes. A gente coloca outro ponto e vírgula para ir para o próximo vetor. O próximo parâmetro, na verdade, né? E caso isso for errado, caso não dê certo essa verificação, caso contrário,
ele não receberá uma bonificação, ou seja, zero. Então, caso contrário, a gente vai clicar aqui no não atingiu a meta, zero. Porque você pode até fazer o que você fez aqui em cima e colocar o valor dele vezes o zero, mas no nosso caso aqui, zero vezes qualquer valor que está aqui vai ser zero, então não faz muita diferença. Eu vou só colocar zero, mas caso a sua bonificação seja outra, seja menor, diferente de zero, eu recomendo você fazer isso aqui, tá? Coloca o valor total dele da semana, e então você coloca o quadradinho de baixo. Caso vocês estejam usando diferente do que eu estou usando, colocando um número aqui, exemplo, 1%, então eu já vou deixar aqui formatado certinho. A gente vai e clica aqui, certo? Aí a gente dá um Enter. E você viu que deu zero. Tá aí. Deu para entender, mas você olha para a função e ela fica um negócio meio estranho de entender o que está acontecendo aqui. Então, como que a gente lê isso aqui? A gente vai ler, isso aqui é normal ter dúvida, tá? Você não vai. Pode ser que você tenha uma facilidade em entender isso de primeira, mas se você não entendeu, fica tranquilo, tá? Isso aqui é fazendo, é na mão. Quanto mais você fazer, mais exercício você praticar, isso aqui vai entrar na sua cabeça. Isso aqui é só fazendo, fazendo, batendo a cabeça, se esforçando, é o único jeito de você dominar isso aqui, tá certo? Primeira parte é o nosso teste. Então ele vai pegar se o I3, o que está dentro da coluna I3? A soma total das vendas da semana for maior ou igual à meta semanal. Então, se isso for verdade, o nosso valor da soma total da semana, ele vai ser multiplicado por 5%. E caso isso seja falso, o nosso valor da semana vai ser multiplicado pelo 0%, que é aonde a meta não foi alcançada, ela não foi atingida. É assim que você lê. É sempre o teste lógico, o que acontece se for verdade e o que acontece se for falso, certo? A gente dá um Enter, e aí você vai repetir isso aqui para todas as partes de baixo. Aí entra a maior dúvida. Eu posso simplesmente, então, vir aqui, selecionar o nosso pontinho, o quadradinho pintado, e arrastar para baixo que ele vai dar certo, não vai? Não, ele não vai dar certo. Aí acabou, né? Aí o mundo teve dilúvio, deu tudo errado, apaga a luz, que não tem como, aí, nossa, vou ter que fazer de mão a mão, é muito mais fácil fazer do outro jeito. Calma, calma. Isso acontece porque quando você arrasta para baixo, você, na verdade, você está pegando todas as referências que estão naquela linha e arrastando para baixo. Um jeito fácil de explicar isso, eu acho que é usando a regra da referência absoluta. A referência absoluta, você decora essa frasezinha aqui, ó. A referência absoluta é aquela que não está na mesma linha. Então tá, vamos escrever ela aqui, ó. Aqui tá. Vamos fazer o nosso passo 3. Usar da regra da referência absoluta. Eu vou colocar na próxima linha para não ficar alargado. A regra da nossa referência absoluta a referência absoluta é aquela que não está na mesma linha. Essa não é uma regra que vai ser sempre assim, mas é o que eu costumo achar mais fácil e prático de entender para você que nunca viu isso na vida. Vamos lá. A referência absoluta é aquela que não está na mesma linha. Lembre-se dessa citação. A referência absoluta é aquela que não está na mesma linha. E em cima disso, vamos ao passo 4. Passo 4. Travar todas as referências absolutas. O que é travar todas as referências absolutas? Você vai vir aqui na sua função, na sua função C, e você vai verificar.
Aplica a regra da referência absoluta. Referência absoluta é aquela que não está na mesma linha. Você escreveu essa função no quadro, na coluna J da linha 3. Ou seja, tudo que não está na linha 3 é a referência absoluta. Exemplo, esse H11, que no nosso caso é a nossa bonificação de 5%, ele não está na linha 3. Note aqui que ele está na linha 11. Então, se ele não está na mesma linha, ele é uma referência absoluta. A gente vai clicar, então, no H11 aqui, ó, tá vendo? E vai clicar o botão do seu teclado aí, o F4. Aí a gente travou ele. A gente travou. Vamos continuar aqui. O nosso I3, ele está na linha 3, então ele não é uma referência absoluta. O nosso E11, que é a nossa meta semanal, ele não está na linha 3, então ele é referência absoluta. A gente vai clicar em cima dele e clicar F4 para ele travar. Agora a gente prossegue. O nosso I3 também está na mesma linha, então ele não é uma referência absoluta, a gente não vai travar ele. O nosso H12, ele não está na linha 3, ele está aqui na linha 12, ele não atingiu a meta, então ele é uma referência absoluta. A gente vai travar ele. Calma, isso aqui parece complicado, mas com o tempo, você repetindo, guarda essa frase na sua cabeça e toda vez que você fizer uma função, você colocar ela, aplicar essa frase, fazer exercícios, você vai fazer isso, quase que você nem vai mais se perguntar o que é referência absoluta, que parte dessa que é absoluta ou não, e você vai dar um Enter. Ok, não mudou nada, não é? Só que agora, se você clicar nesse quadradinho e arrastar para baixo, aí ele arrumou. Porque agora ele travou todas essas referências. Olha aqui, ó, vamos clicar no de baixo. Ele ainda está pegando, só que note que ele não está mais na linha 3. Agora, tudo que está na linha 5, que é nesse caso, ó, a gente está na coluna I, na linha 5. Tudo que está na linha 5 agora não é referência absoluta. Só que o 11, ele não está na linha 5, então ele continua sendo uma referência absoluta. Por isso a gente trava ele, só que ele já está travado. Entendeu? O Excel já viu que, então eu posso mudar tudo, menos o que está travado, porque o que está travado, está travado. Ele é absoluto. Entendeu? Tente fazer isso aí, faça exercícios, coloca isso na cabeça que no fim vai dar certo, tá? Pode relaxar que isso aqui vai ser mamão com açúcar para você. A gente travou todas as referências. Aí, caso você aconteça alguma coisa, você está usando notebook, coisas por assim, pode acontecer que o seu F4 não esteja funcionando, tá? E o seu F4 ative outra configuração, sei lá, captura. No meu caso aqui, ele tem um botão que é para mexer em música, talvez com FN, essas coisas assim. Porque os do notebook, as teclas dos Fs também são usadas para controle de brilho, controle de áudio. Então, caso o seu esteja acontecendo com alguma coisa dessa, você não precisa se preocupar, tá? É só você simplesmente vir aqui, ó, eu vou tirar o F4. É só você vir na célula que você julgou, aplicando a regra da referência absoluta, que ela é sim uma referência absoluta, você vem, segura Shift e o número 4 do seu teclado. E você vai colocar um cifrão. Coloca esse cifrão antes da letra e antes do primeiro número. Isso quer dizer que você travou ele. É a mesma coisa que clicar F4, tá? É a mesma coisa. Você pode notar que quanto mais vezes eu clico F4, ele muda, ele tirou o cifrão antes do E e deixou só no 11. Eu clico de novo, ele tira do 11 e deixa só no E. Isso aí são outras opções de você travar, a gente vai ver mais para frente, tá? Não precisa se ater a isso, mas no momento a gente está usando a trava total, que é a gente travando o cifrão o cifrão no E e o cifrão no 11. Colocando o cifrão em tudo, a gente está só travando as referências absolutas, tá? Revisão. O que a gente fez aqui? Vamos fazer isso aqui de novo?
Eu vou apagar isso aqui, vou fazer novamente só para ver se você, para fixar na sua cabeça, que eu sei que agora teve muita informação, tá? Pode voltar à aula se você quiser, eu vou fazer de novo, ó. Vamos lá, a gente vai dar um igual, que é para entrar a função, vamos colocar o C, e o nosso teste lógico. Vamos lá, escrever um texto, a gente já escreveu. Verificar se o vendedor, tá? O nosso vendedor é o, tarará, é o Paulo. Tá, se a meta, verificar se o vendedor atingiu a meta semanal. Tá. Para ele atingir a meta semanal, opa, é o valor total dele, vai ser comparado com a meta semanal. Então, caso o valor seja maior ou igual, então, maior ou igual a meta semanal, e mais, então, ele receberá uma bonificação. Esse então quer dizer que é se for verdade. Então, a gente dá ponto e vírgula, então, ele receberá uma bonificação de 5%. Então, a gente pega o valor dele, vezes a bonificação de 5%. Caso contrário, vamos ver lá, caso contrário, ele não receberá uma bonificação. Caso contrário, a gente pega o valor dele, vezes não receberá uma bonificação. Fechamos parênteses. Agora, a gente vai olhar todos esses pontinhos coloridos aqui, que são nossas células, e verificar, usando a regra da referência absoluta, se eles são ou não referências absolutas que devem ser travadas. O nosso I6 está na mesma linha da onde a gente escreveu a nossa função, então ele não é uma referência absoluta, então ele não merece ser travado. O nosso E11, ele está na linha 11, que é a nossa meta semanal. Ele está numa linha diferente da onde a gente escreveu a função. Então, ele é uma referência absoluta. Ele merece ser travado. Clicamos F4 nele. O nosso I6 a gente já viu que não é. Nosso H11, ele está na linha 11, que é diferente da onde a gente escreveu a nossa função. Então, ele é uma referência absoluta. Ele deve ser travado. Clicamos F4 nele. O nosso H12, ele não está na nossa linha 6. Então, ele é uma referência absoluta, ele deve ser travado, então clicamos F4 nele também. E damos um Enter. Opa, eu fiz cagada? Fiz, não sei. Tá. Eu cliquei no botão errado aqui, gente. Tá. Mas tá certo, ó. Clicamos Enter, fizemos aqui o que a gente fez no de cima. Direto e rápido ao ponto, usando todos os nossos passo a passos ali. Do lado, já escritos aqui. É complicado de se entender, mas você vê que dá certo no final. Agora, a nossa soma geral nada mais é que a gente pegar o nosso valor aqui, que é o total, mais a nossa bonificação. A gente vai dar um Enter. Mas, vamos aplicar a nossa referência absoluta só para a gente treinar? Então, vamos lá. A gente colocou essa função no K3. Então, tudo que está na mesma linha, ou seja, que está na linha 3, não é referência absoluta. O nosso I3, ele está na linha 3, o nosso J3 também está na linha 3. Então, tudo isso aqui não são referências absolutas, a gente não precisa travar nada. Então, não precisamos colocar F4 em nenhum dos dois. Ou seja, a gente pode tranquilamente clicar no botão quadradinho e arrastar para baixo. Note aqui que nenhum dos valores foi modificado. Apenas foi modificado aqueles que realmente tiveram uma bonificação. E desse método aqui, a gente vai terminar a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem como funciona a nossa função condicional C. Ela é um pouco complicada, ainda mais se você não tem facilidade com esse assunto, mas eu acredito que se você pegar esse vídeo, aplicar o nosso passo a passo e fazer exercícios, principalmente treinar, isso aqui vai ficar trivial para você, tá certo? Eu espero que vocês tenham acompanhado, espero que tenham entendido e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos. Muito obrigado.